Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fareus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos convocados neste domingo a adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé, Ele é a nossa motivação, Ele é a verdadeira razão do nosso viver, porque quando observamos esse mundo e a sua degeneração, a sua degradação, vemos que este mundo jaz do maligno e parte para a separação perpétua, eterna do verdadeiro Criador. Nós que reconhecemos em Jesus Cristo que Ele é o autor da vida, nós temos nele a esperança. Seus ensinamentos são fundamentais para a nossa vida. Quando vemos os homens com seus projetos e as suas derrocadas, nós ainda com mais fé analisamos, com mais firmeza de fé, analisamos que somente a palavra de Deus possui a instrução para o bom procedimento, para sucedermos bem, para conquistarmos a vitória, para sermos bem-sucedidos, temos que atentar a palavra de Deus. E a oportunidade, a palavra de Deus nos recomenda nesse dia glorificar o seu nome com intensidade, com o fervor do nosso coração. Quando assim cremos nessa mensagem, a primeira mensagem da igreja cristã, ali no dia de Pentecoste, que caiu num domingo, nós vemos que a mensagem de Pedro foi que o Senhor Jesus havia ressuscitado, para desmontar a mensagem dos fariseus que acreditavam que somente pelo mérito da obediência aos preceitos da lei de Moisés poderia se alcançar a ressurreição. E eles haviam conspirado contra o Filho de Deus e tirado a vida do Filho de Deus porque acreditavam que ele jamais conseguiria cumprir a lei de Moisés. Ele não tinha competência para cumprir a lei de Moisés. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando as primeiras notícias surgem de que o Rei ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou, eles ficaram extremamente enraivecidos, porque se ele ressuscitou dentre os mortos, é porque ele tinha mérito para cumprir toda a lei, efetuar toda a justiça. O Filho de Deus, o autor da lei, cumpriu a lei e ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Temos que nos reunir todos os domingos, todos os dias, ou melhor dizendo, mais em especial neste domingo, temos que nos reunir para adorá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Ele é o Senhor. Um dos salmos que esta semana tem falado muito ao meu coração é o Salmo de número 33. O Salmo de número 33 traz orientações importantíssimas. Contam-se até que este Salmo de número 33 ele tinha a finalidade de motivar os soldados que haveriam de ir para a batalha. Em toque de marcha, eles às vezes costumavam, melhor dizer, em toque de marcha eles costumavam cantar
este ritmo, em ritmo o Salmo de número 33. E vemos 4 instruções logo de início no Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério e 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Veja as instruções desse salmo que todos nós temos que vivenciar. Sabemos que a cada dia nós temos que matar um leão. A cada dia nós temos que enfrentar desafios que muitas vezes estão muito acima das nossas capacitações. Temos muitas vezes em nossas agendas, nos boletos que vão chegando à nossa casa, nós vemos que são desafios, porque nós temos coisas a pagar, temos a luta pela sobrevivência, trazer o alimento para dentro de casa, lutar contra a nossa natureza, somos assediados por todos os lados, atacados, muitas vezes os conflitos da concorrência, que às vezes tem aquela aparência de harmonia, mas na verdade é um desejando mal para o outro, e nós, filhos de Deus, nos vemos em meio a essas batalhas. Então, como os filhos de Deus ali entoavam este salmo nas batalhas, nós também temos as nossas batalhas da pós-modernidade. E nós somos, logo de início no salmo, temos que regozijar no Senhor, gritar com todo fervor, com a intensidade do nosso coração, gritar com alegria. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos filhos do Deus vivo, pela aceitação, pela adoração, nós fazemos parte deste povo. Regozije-se no Senhor, alegre-se, aproveite a oportunidade. Entre diversos stories que a gente assiste muitas vezes, eu estava vendo lá um story de alguém, né, que rejeita a salvação e segundos depois, não deu 1 minuto, a pessoa teve ali um infarto fulminante e faleceu. A pessoa protelou a sua decisão quando estava ali diante de um evangelista que lhe oferecia o evangelho. A pessoa rejeita e instantes depois a pessoa vem ao falecimento e perde a sua salvação. A oportunidade que temos de estar na casa do Senhor é muito preciosa, ela é muito valiosa. A oportunidade que você tem de entrar na casa do Senhor e regozijar. Eu sei que as lutas e as dificuldades muitas vezes causam feridas em você, tanto físicas quanto emocionais, mas nós temos que nos alegrar, porque nós temos uma esperança que transcende as dores e as cicatrizes que vão se formar em nossos corpos e às vezes em nossas mentes. Temos que nos alegrar, porque a nossa esperança transcende a tudo isso. Nosso Deus é maior que tudo isso. E de todas as lutas e dificuldades e todas as marcas que talvez venham proporcionar as lutas na tua vida, o Senhor tem algo muito maior a conceder, a saber, a transformação do nosso corpo, dessa natureza decaída, numa natureza imperecível. E quando estivermos lá na presença do Santíssimo, nós vamos louvar com certeza, com toda a intensidade, e vamos reconhecer com cânticos: valeu a pena tudo que nós passamos por amor ao Senhor Jesus Cristo. A recompensa é muito maior do que o mundo pode oferecer com suas dádivas enganosas. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Muitas pessoas às vezes se vangloriam por terem uma determinada formação e de acharem que por terem determinada formação não necessitam de salvação, não necessitam de um mundo melhor. Pobres coitados, né? Porque às vezes lutam tanto para alcançar certa posição, mas continuam vivendo num mundo de iniquidade, um mundo de injustiça, que uma hora ou outra, nessa roleta russa deste mundo, essa injustiça vai afetá-lo. Quantas vezes não vemos notícias tristes de alguns médicos, ou alguns juízes, ou alguns engenheiros, que muitas vezes ali são atingidos morrem por uma fatalidade, ou melhor dizendo, morrem por incidência de um crime, a injustiça. Alguém que deveria estar cumprindo pena, não está cumprindo pena, mas está ali
solto para poder efetuar a maldade, efetuar um crime, realizar um crime, e às vezes atinge ali aquele que lutou tanto, com esmero dentro da universidade, ali gabaritou o seu intelecto. Veja que é uma frustração terrível acreditar que a pessoa pode alcançar justiça própria, a pessoa pode elevar-se neste mundo, sem discriminando o Senhor Jesus Cristo e a justiça dele realizada em nosso viver por meio do seu sangue e de uma vida penitente da nossa parte. Veja a importância disso. Fica bem aos justos. Quem são os justos? Bem-aventurados pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. O reino dos céus foi revelado a nós. Nós temos essa justiça em nosso viver. A cobertura no sangue de Cristo. O revestimento do Espírito Santo, que nos torna justo e que nos orienta, pauta a nossa vida para que vivamos uma vida que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, fica bem nesta manhã, é louvá-lo e reconhecê-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe com louvores, com saltério e 10 cordas. Veja que o salmista orienta, selecione, selecione os melhores músicos, selecione os instrumentos musicais, selecione os instrumentos para oferecer adoração. Nesta manhã você é convocado. O que você tem de melhor aí para oferecer? Muitas vezes nós vemos na simplicidade, né, grupos de louvores, pessoas que não possuem uma voz bonita. Eu também sou uma taquara rachada cantando. Eu não tenho uma voz bonita para cantar, mas nós vemos pessoas muito... Eu conheço alguma mulher que eu vi essa semana louvando, né, uma missionária aí. Que voz lindíssima, que unção que aquela mulher tem na voz, né? E é assim que as coisas fazem. O nosso Deus trabalha com cada um, segundo muitas vezes as capacidades que são inerentes e as faculdades que são do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Nós vemos o nome dele sendo exaltado. O salmista fala, louvai, exalte ao Senhor, os feitos do Senhor, a soberania do Senhor, a santidade do Senhor, a supremacia do Senhor acima de todas as coisas. Louvai ao Senhor com harpas, com instrumentos musicais, com louvores, com saltérios de 10 cordas, diversos instrumentos aqui, diversos músicos de diversas áreas específicas de certos instrumentos são convocados a louvar. O que você tem de melhor para oferecer e louvar ao Senhor? Obediência quero e não sacrifício. Paulo ensina aos romanos ainda mais especificamente ainda que nós deveremos oferecer um sacrifício vivo com os nossos corpos, em obediência, em santificação, para agradar, para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Cantai-lhe um cântico novo. Eu me lembro aqui numa certa fase da minha vida, aqui na nossa vida conjugal, de família, minha esposa aqui começou a se empenhar, se engajar para tocar um ukulele. E ela ali buscava inspiração, né? Ficava lendo os salmos e ali de repente ela começava a criar algumas melodias para aqueles salmos, né? E eu tenho em mente até os dias de hoje, né? Porque eu ouvi ela cantando e decorei. Ficou mais fácil até decorar alguns salmos por meio da melodia que ela incrementava ali, aos salmos que ela ia citando, né? Eu decorei todos os livros da Bíblia por meio de melodia musical. E o salmista fala disso, né? É uma forma didática de se estar ensinando a palavra de Deus, para apontar o poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, os feitos de Deus, a orientação, o conselho de Deus, por meio de melodias, por meio de louvores. Isso é maravilhoso, né? Nos dias de hoje nós vemos muitas igrejas utilizarem-se dessa tática, né? A parte do louvor tem mais hegemonia e mais prioridade muitas vezes do que a própria pregação da palavra. Eu conheço algumas denominações que não tem nem 20 minutos de mensagem, mas ficam ali de forma exaustiva cantando louvores, né? Lançando sobre o trabalho do Espírito Santo, mas num trabalho desgastante de louvores e muitas músicas, o culto ao Senhor, né? Apesar de não concordar em partes com essa liturgia, mas é o Espírito Santo que vai julgar. Muitas igrejas se dedicam muito, dão muita ênfase na liturgia do culto, a questão do louvor.
Mas nós vemos que lá na frente acaba se tendo um certo resultado, porque o Espírito Santo habita em meio aos louvores. Enquanto as pessoas estão às vezes ali louvando, cultuando ao Senhor com músicas, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai operando, o Senhor vai cuidando das vidas, vai tratando as feridas. O Senhor visita todos, como ele fala aqui na continuidade desse salmo, que ele visita todos os moradores da terra. Ele visita o seu povo, com quem ele tem um pacto, com quem ele tem uma aliança. Isso é maravilhoso. Veja no verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. As obras do Senhor são fiéis. O Senhor é fiel em sua palavra. Ele tem em sua essência todo o poder. Ele traz a existência, como ele vai afirmar aqui, que o Senhor traz a existência. O Senhor criou todas as coisas, dá ordem às águas. O Senhor forma os conglomerados de terra, o Senhor forma ali o volume de água e dá ordem. Daqui a água não passa, chega até a praia, mas volta, porque Ele controla os ventos, Ele controla as marés, Ele controla o movimento da lua, os 4 ciclos da lua, e a lua vai controlando as marés. Nosso Deus é de uma inteligência que transcende a IA, a inteligência artificial. Nosso Deus é supremo. Veja que o Salmo, não vai dar tempo de nós comentarmos todo o Salmo, mas uma coisa é bem certa, né? Não podemos trocar a adoração deste Deus, deste que é o único e verdadeiro Deus, com os deuses dessa terra. Ao longo da semana, as pessoas saem de casa e vão para o seu trabalho, vão para o seu ambiente acadêmico, vão para diversos ambientes, e muitas vezes nós vemos a luta. Vemos constantemente o inimigo tentando atuar e roubar essa adoração por meio de lutas e dificuldades, e empecilhos. O diabo coloca muitas vezes agentes para provocar reações, e muitas vezes essas reações das pessoas que recebem a tentação, que recebem as setas, se essas pessoas não estiverem verdadeiramente adorando ao Senhor em espírito e em verdade, se não viverem uma vida de adoração, essas setas inflamadas podem tirar da vista dos cristãos o alvo da adoração. Seus problemas podem deixar a pessoa pelo meio do caminho, podem abater a pessoa, podem deixar a pessoa exausta, podem deixar a pessoa encegueirada. O diabo muitas vezes sabe onde atacar. Ele sabe onde são os pontos mais frágeis da vida da pessoa, e ali ele começa a atuar. Ele tenta infernizar, ele tenta impedir da vida do cristão a adoração. O salmista começa muito bem o salmo. Ele fala desses dons, que é importante os filhos de Deus adorarem, e ele fala acerca da criação. Veja no verso 8, tema ao Senhor toda a terra, temam todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor traz a existência. Nunca se esqueça que o Senhor tem poder, e é poder sobrenatural. Transcende ao que nós costumamos ver na reação química, na fauna, na flora. O Senhor supera tudo isso. Veja no verso 10, o Senhor frustra os planos das nações, anula o intuito dos povos. Nimrod tentou, por isso que ele é conhecido o pai do globalismo, né? Tentou submeter toda a população mundial de sua época ao seu senhorio. Foi o primeiro ditador. E o Trino Deus desceu ali. Desçamos e confundamos. Quando o Senhor muda as línguas, o Senhor impede a voz de comunicação, impede ali a comunicação que submetia todos ao seu serviço. O Senhor impede que aquele plano de dominação ali, mundial na época, se perpetuasse. O Senhor frustra os planos. Não pense que o diabo desistiu de Nimrod. A agenda de Nimrod continua atuante por meio de outros agentes que querem impor a nova ordem mundial, que querem a unificação do mundo. Já tem até um símbolo lá na Europa, né? Nós vemos que tem uma espécie de torre de Babel, o prédio da União Europeia, né? Parece uma torre de Babel não concluída, né?
Às vezes quem passa ali, né, eu estava conversando com a minha sobrinha que mora lá na Europa, né? E aí ela estava até falando, parece até que o prédio não foi concluído, foi o engenheiro que falhou, né? Será que ele não... Que projeto é esse? Parece uma obra inacabada. Não, não é que a obra é inacabada, é que aqueles que assim projetaram aquele prédio, eles sabem muito bem que o projeto de Nimrod não foi concluído. E aqui está dizendo nesse salmo, o Senhor vai frustrar de novo. Esses que pensam como Nimrod em dominar a humanidade vão ser derrotados. Seus planos serão frustrados pela vinda do verdadeiro Senhor, o Criador, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço de sangue para redimir a humanidade. Ele voltará para impor o seu reino, e só quem vai reinar com ele são aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Aqueles que oferecem sacrifício vivo com seus corpos, sacrifícios de obediência, que louvam em meio às aflições, porque reconhecem que o Senhor tem algo muito maior a conceder do que os problemas a causar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Vamos adorá-lo. Temos muitos motivos para adorar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nesta manhã. Queremos te glorificar, pois tu és o Senhor. Sabemos que no tempo certo tu és soberano, gracioso, tu és poderoso para reverter. Como disse o Salmo 33, tu tens poder para trazer a existência pelo teu falar. Tu dará ordem aos teus anjos e as situações vão ser revertidas. As agendas do mal vão ser impedidas e frustradas. Senhor Jesus Cristo, visita os nossos corpos, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Temos reconciliação contigo, com o verdadeiro Deus. Temos a cura das nossas feridas. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, visita as nossas causas, visita os nossos familiares, cria condições, cria, Pai Santo, conjecturas para que todos venham se aproximar de Ti. Cria condições para que todos venham a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E como no Salmo 33, todos venham a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aceita a nossa adoração nessa manhã, te suplicamos, Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos, Pai, também que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Deus abençoe a todos. Nessa manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.